Os de cada partido político têm que ser do sexo feminino. O projeto aprovado, de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, estabelece que metade dos eleitos deve ser mulher. A regra vale para eleições proporcionais, ou seja, deputados federal, estadual, distrital, além de vereadores. A participação feminina nos diferentes legislativos do Brasil é irrisória e deixa o país, na comparação internacional, atrás de países que não dispõem de regras de estímulo à participação de mulheres. Essa situação demonstra de maneira cabal o fracasso da política de reserva de candidaturas em vigor há quase 20 anos entre nós. Urge, portanto, substituir a política de reserva de candidaturas vigente por uma política de reserva de cadeiras, tal como estipula o projeto sob análise. A comissão aprovou também o projeto que prevê alimentação saudável nas cantinas de escolas do ensino básico. A regra vale tanto para estabelecimentos públicos quanto privados. A proposta, que segue para a Comissão de Assuntos Sociais, determina a presença de nutricionistas. Nós entendemos também que há um índice muito elevado de obesidade e as escolas não podem estar fora dessa consciência social de cuidar da alimentação dos nossos jovens e estudantes. Os senadores aprovaram ainda o projeto que amplia a quarentena dos ex-dirigentes de agências reguladoras. A proposta, de autoria do senador Mozarildo Cavalcante, poderá seguir para a Câmara se não houver recurso para o plenário. Durante a quarentena, é proibida a prestação de serviço no setor fiscalizado pela agência da qual a pessoa foi dirigente. A quarentena sobe de 4 para 6 meses. É o prazo exequível para o cidadão poder assumir a agência reguladora e depois poder voltar para a iniciativa privada. O projeto que reserva 50% das vagas nas eleições proporcionais às mulheres segue para análise do plenário. Ontem, em uma sessão marcada pelo embate entre governo e oposição, o Congresso manteve os 38 vetos da presidente Dilma a projetos de lei. A votação foi feita em cédulas de papel. A Secretaria de Tecnologia de Informação do Senado concluiu a apuração do resultado hoje pela manhã. Foram apurados 314 dispositivos vetados, apurando-se 325 cédulas na Câmara dos Deputados e 42 cédulas no Senado Federal. Havendo sido obtido quórum em ambas as casas e havendo o Congresso Nacional decidido dessa forma pela manutenção de todos os vetos. Sessão difícil, o quórum apertado, e de uma só vez o Congresso Nacional teve que apreciar 38 vetos que estavam acumulados. De quem é a culpa? De todos nós, porque nós tentamos reunir 13 vezes o Congresso Nacional para limpar a pauta, apreciar esses vetos, e não foi possível. Entre os vetos mantidos, um dos mais polêmicos é o que rejeitou integralmente as novas regras para a criação de municípios. Entrou em vigor hoje o novo indexador para atualizar a dívida que estados e municípios têm com a União. A mudança alivia a situação fiscal de governos estaduais e municipais. Ao pagar menos juros, sobram recursos para que governadores e prefeitos possam contratar novos empréstimos e ampliar os investimentos. Agora, a dívida de estados e municípios passa a ser corrigida pela variação do IPCA, Índice Oficial de Inflação, mais 4% ao ano, ou pela Selic, a taxa básica de juros. Vale o que for mais vantajoso para o devedor. Hoje, o índice adotado é o IGPDI mais juros de 6% a 9% ao ano. A nova regra se aplica a cidades e estados que se beneficiaram da repactuação prevista numa lei de 1997. O texto sancionado garante a correção retroativa do saldo devedor pela taxa Selic desde a assinatura dos contratos. Com isso, muitos estados e municípios vão sair de uma condição de muita dificuldade para terem alguma folga nas suas contas e assim viabilizarem investimentos importantes para o crescimento econômico do país. Quem mais ganha com o novo indexador é a cidade de São Paulo. Segundo projeções da Prefeitura, o saldo devedor deve cair de 62 bilhões para 36 bilhões. Alagoas e Rio Grande do Sul também estão entre os mais beneficiados. O Rio Grande do Sul, que tinha no início uma dívida próxima a 10 bi, pagou mais de 20 bi e devia ainda quase 50. A partir daí nós teremos uma economia para o Rio Grande do Sul em torno de 15 bilhões de reais. Ou seja, até 2027, 2028, nós estaremos com as nossas contas em dia. Os municípios não estão conseguindo mais fechar o ano.
né? Estão sufocados com a diminuição de suas rendas, das suas receitas, estados e municípios, em razão da situação da economia, e este projeto vai trazer algum alívio para esses entes da federação. Foram vetados 2 pontos. O primeiro ampliava as possibilidades de renúncia de receita por parte do Executivo. O segundo permitia recalcular outras dívidas usando como teto a taxa Selic. Mas nenhum dos vetos altera a essência da matéria. Segundo cálculos do Ministério da Fazenda, o governo federal deixa de arrecadar 59 bilhões de reais com a mudança. Estima-se que a dívida de estados e municípios com a União ultrapasse os 500 bilhões de reais. O investimento público é que puxa a economia, é que faz o país crescer. E o investimento público vem sendo prejudicado pela falta de capacidade de investimento dos estados, que viveram todo esse período sufocado por essa dívida onerada por juros que são absolutamente contradizentes com os que são pagos hoje no mercado. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.